Bordalo, ainda agora você estava falando sobre a situação da saúde que é caótica. Por que é tão difícil reparar os problemas de saúde, segurança e saneamento no estado do Pará? Porque eu acho que falta foco e falta vontade política, falta gestão. Não é só falta de dinheiro. Claro que se tivéssemos mais recursos, Carlos, Wilson, nós possivelmente poderíamos ampliar, mas não adianta botar mais recursos numa estrutura extremamente carcomida e viciada. O problema é de gestão. Eu conheço municípios desse estado muito menores, com muito menos recursos, que estão fazendo uma gestão de saúde pública muito exitosa. Eu me pergunto, por que uma capital como Belém, com um orçamento muito maior, uma capacidade operacional muito maior, não é? Com núcleos profissionais muito mais bem preparados, não consegue fazer uma gestão eficiente na sua saúde? Porque eu acho que falta foco, falta vontade política e falta, evidentemente, uma visão mais social da saúde. Depende do gestor. Acho que saúde pública é muito dependendo do gestor e daquilo que está como concepção de saúde dele. Em 3 mandatos de atividade parlamentar, Bordalo, você esteve em 3 CPIs muito polêmicas para o Estado, entre elas a CPI das milícias. Conta um pouquinho para a gente. A CPI das milícias foi uma resposta do parlamento a uma situação de total exacerbação que houve na cidade, na noite de 4 e 5 de novembro de 2014, em que 10 jovens foram executados e outros 17 foram feridos. Só se divulga os 10, mas foram 17. E aquela resposta provocou uma comoção social na cidade, uma revolta, pressão à Assembleia, que gerou um pedido de CPI, feito à época pelo deputado Edmilson Rodrigues, e que foi instalada no final do ano legislativo. Nós tivemos que trabalhar no período de recesso parlamentar. Foram 44 dias de trabalho, no qual eu tive a honra de ser o relator, não é? O deputado Augusto Pantoja foi o presidente, o deputado Edmilson, TT Santos e Chicão foram os outros deputados titulares. Bordalo, do ponto de vista da conclusão do relatório da CPI, que está aqui o relatório, né, farto, inclusive farto em fatos, satisfez ou está satisfazendo o que está ocorrendo no âmbito da polícia, a investigação demorada, 4 meses e até agora nenhuma resposta? É difícil, a população está realmente atemorizada, né, porque o que alimenta a violência é a impunidade. Né? Mas eu quero alertar também que o delegado que está à frente destas investigações, eu reputo como um dos mais sérios e mais competentes delegados e compromissados que a Polícia Civil do Pará tem. Eu também tenho muita confiança no atual diretor, delegado-geral de Polícia Civil. Então, a investigação está sendo acompanhada pela ouvidoria e pelas entidades de direitos humanos. O que acontece, Carlos, é que muitos desses eventos, se não individualizar as responsabilidades, serão inquéritos frágeis e que serão derrubados facilmente. E essa é a grande dificuldade na apuração, né? Justamente, então tem que individualizar. Eles estavam encapuzados. Você já imaginou, a CPI detecta que na noite, no dia 4, por volta de 9 da noite, desceu um comboio de 12 motos, com 2 milicianos em cada moto, armados fortemente, descendo para a terra firme. Criou-se um teatro de guerra, onde o sistema oficial da segurança deu proteção para os milicianos agirem e matarem. Quem atirou? Quem apertou o gatilho? É preciso individualizar, né? Aquela aberração, eu ouvi isso de um delegado de polícia, aquilo foi uma aberração. Se constituiu numa
resposta de novo tipo a algo que foi instalado em 94, na chacina da Cabanagem, quando pela primeira vez a polícia militar mobilizou os seus pelotões para ir vingar a morte violenta também de um sargento que tomava conta ou fazia a segurança do terreno, num terreno ali na BR-316. De lá para cá, a resposta faz parte já do ritual. Morreu um policial de destaque, é bom que se diga que não é todo policial também. Tem uma resposta com execuções de 4 a 5 que precisam ser mortos. No caso da última, não foi assim. Se já é um absurdo o revide, porque as forças de segurança não estão aí para fazer revide, elas estão aí para garantir o Estado democrático de direito. E preservar vidas. Preservar a justiça e as vidas. Foi uma aberração o sistema de segurança, né, da área fazendo justiça com as próprias proteger uma ação miliciana para quando execução. deveria ter evitado, né? Poderia ter evitado. Essa que é a nossa conclusão. O comando da polícia teria que ter se antecipado, né? Esse teatro que você fala, eu já tive algumas informações, quando o resultado desse trabalho, não é aqui da CPI, que foi um trabalho muito bom, vocês correram contra o tempo, inclusive, fizeram um trabalho que foi além das expectativas, eu considero, mas o relatório da polícia, quando vier sobre essa chacina, a sociedade paraense vai ficar chocada. Eu já soube de algumas coisas que os próprios delegados não falam, nem os promotores, nem o promotor militar, mas a sociedade paraense ficará chocada pela forma com que ocorreu. O que é que precisa entender? Que o fenômeno das milícias no Pará é um fenômeno que foi se constituindo na ausência do Estado. Alguns militares foram ganhando notoriedade nas suas áreas e começaram a servir como heróis do povo. Daí para se constituírem em xerifes da área foi um passo. E daí para entenderem que podiam ganhar dinheiro com isso foi outro passo. Então foi se constituindo negócios em torno da venda de segurança privada, da proteção para traficantes desenvolverem seus negócios, não é? Da eliminação de devedores por empréstimo de agiotagem, que é muito forte nos bairros da capital. E foram, então, constituindo-se em territórios dominados por milícias. O Pará tem territórios hoje controlados por milícias. Nós apontamos território no interior, no caso de Garapé-Miri. Nós apontamos territórios da cidade de Belém, como foi o caso do Guamá, Terra Firme, e se estendendo para Icoraci, onde detectamos também a ação de uma forte milícia, não é? Em Xinguara também, Xinguara está se espalhando, porque está se constituindo numa cultura dentro da corporação, que perigosamente permite que isso ocorra. Deputado, o senhor acha que esse movimento todo, CPI, a imprensa, o senhor acha que a tendência é acalmar esse movimento dessas milícias? Tem vezes que elas cumprem sempre um papel amortecedor, né? Evidentemente que ela refreia, a nossa equipe lá da CPI, nós instalamos, Carlos, Wilson, durante a CPI, uma observação da imprensa. Durante o período da CPI, houve uma diminuição impressionante do número de execuções na cidade. Agora já se está retomando de novo. Chamados acertos de conta, né? Justamente. Agora, o relatório também aponta muitas recomendações importantes. Primeiro, é preciso entender que o homem policial tem que ser valorizado. O homem da polícia militar, o praça da polícia militar principalmente, mora nas áreas onde ele tem que combater o crime. Ou ele se associa, ou ele morre. Ou ele se faz de morto para continuar. E a grande maioria dos integrantes da polícia militar. Esse é um dilema. Quase 70%. Claro, esse é um dilema que tem que ser resolvido. Nós apontamos aqui a necessidade de constituição de áreas residenciais para a polícia, principalmente para os militares.
e que pode ser feito através do Minha Casa Minha Vida, em programas habitacionais compartilhados do governo do estado com a União, não é? E vender essas habitações por preço acessível a uma polícia que ainda é muito mal remunerada. E no trânsito, ou seja, no policial em trânsito, fazer como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fazem, que o policial possa levar suas famílias, porque o que nós detectamos de rompimento de laços familiares, militares adentrando para o alcoolismo, para a droga, por estarem perfeitamente vulneráveis a isso, é preciso que esse policial militar seja não basta tratado, atenção profissional, valorizado, porque senão ele continuará é se tornando uma vítima do sistema. E facilmente alguns deles que têm valores mais frágeis acabam sendo cooptados por essas Mas olha, Bordalo, não foi só a criminosas. CPI das milícias que você fez parte também da CPI da pedofilia, da CPI do tráfico humano, e em que isso resultou? Muita coisa. O Pará hoje tem um outro comportamento sobre a pedofilia depois da CPI. Nós demos um choque civilizatório com a CPI da pedofilia. A polícia está muito mais atenta, se criaram delegacias especializadas para a questão, se fortaleceu a presença, apesar de ainda ser insuficiente, se aumentou muito a presença de delegacias especializadas no Estado, não é? A sociedade reage com mais indignação, os meios de comunicação social acompanham com muito mais precisão. Foi uma contribuição muito importante, como a do tráfico humano, onde nós indicamos diversas modalidades de aliciamento, não é, de seres humanos no Estado, para uma das mais hediondas, a meu ver, formas de se ganhar dinheiro, como é o caso das milícias, é o caso do tráfico humano. Também na questão do tráfico humano foi uma diretoria voltada na Polícia Civil só para as populações vulneráveis, foi criada, né? Agora, nós faremos, na Comissão de Direitos Humanos, Vanessa, uma série de audiências de cobrança. Eu vou cobrar as providências tomadas a partir das recomendações das CPIs e procurar com os órgãos descortinar novas modalidades que devem ser feitas para ir aperfeiçoando. Nós precisamos, no Pará, ter um avanço civilizatório. Não é possível que ainda compactuemos com atitudes como estas. A violência contra a mulher, que eu quero propor, inclusive eu estou sugerindo na Assembleia, que a próxima CPI temática deste aspecto seja para enfrentar a violência contra a mulher. Nosso Estado é altíssimo e é um crime que agora é hediondo por causa do feminicídio, que foi sancionada a lei pela presidenta Dilma, e que acontece dentro dos lares. É um problema que tem que ser enfrentado de mentalidade, não é? De comportamento. E muitas se calam. Foram trabalhos difíceis, Vanessa, até porque na Assembleia não havia muito costume de CPIs. Essa CPI da pedofilia, por exemplo, já tinha sido tentada pela deputada Araceli Lemos, pela deputada Sandra Batista, pelo próprio deputado Edmilson, na sua primeira passagem pelo parlamento. E tem uma pessoa muito importante que, se não fosse ela, não tinha sido instalada a CPI da pedofilia, que foi o ex-presidente Domingos Juvenil. O Domingos Juvenil, que talvez ninguém esperasse que fosse ele, tem essas contradições, mas foi o presidente Domingos Juvenil que acolheu o meu requerimento, instalou a CPI e deu as condições para nós trabalharmos, né? E inaugurou com isso essa possibilidade dessas CPIs, que tem uma característica diferente de uma CPI contra a corrupção, como é mais comum se instalar no Parlamento Brasileiro. Bordalo, vocês, deputados, não consideram, após finalizadas essas CPI, no caso da CPI do tráfico humano, a Assembleia formou uma comissão para ir nos locais onde esse tráfico se desenvolve com mais intensidade, que são fora, esses locais são fora do Pará e fora do Brasil, Suriname e Cayenne. Eu já estive nessas duas e lá a prostituição de mulheres são levadas daqui do Pará, lá, oriundas do Pará para garimpo, as boates, né, em Paramaribo, né? Algumas são reféns até hoje lá.
Inclusive, nós mesmo depois, durante a CPI... Mas olha, Portala, essa resposta você vai dar daqui a pouco no próximo bloco. A gente volta com o último bloco do nosso programa de entrevista. Até já.